Sejam bem-vindos a Carlos Give, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um vídeo história. Hoje vamos gravar a segunda parte do exame Universidade Pedagógica 2022. Já fizemos a primeira parte, valeu os que estão a comentar e deixar o seu like. Vamos começar da questão 11ª hoje, que diz o seguinte, eu depois vou colocar o exame para que me possam acompanhar. Diz assim a primeira questão. Restos de habitações abandonados por uma determinada sociedade representam as opções corretas. A opção correta seria a opção A, um documento arqueológico. Temos B, um documento material e inconsciente. C, um documento escrito e consciente. E D, um documento numismático e inconsciente. Numismático é uma ciência que estuda as moedas. História geral. 12. A Guerra do Peloponeso foi a maior guerra da história. Que história, gente? Naturalmente que da história da Grécia clássica. A opção correta seria A, da Grécia clássica. Temos B, que é Mesopotâmia. A Mesopotâmia tem a ver com o Médio Oriente. Mesopotâmia significa terra entre os rios, dois rios no caso, portanto seria o rio Eufrates e rio Tigre. Por outro lado, temos a opção C, o Egito Antigo, não é verdade. D, da Fenícia também não é verdade. A opção correta é A, da Grécia Clássica. Esta guerra ocorre no período da Grécia Clássica, a Guerra do Peloponeso. Informar que esta guerra fez parte como testemunha ocular o Tucídides, não é? Que vai registrar os contornos do conflito. Não é? E é interessante, é importante frisar que este conflito colocava em oposição a Atena e Esparta, né? Temos algumas guerras, temos alguns filmes que retratam isso. Vamos lá, 13. As reformas introduzidas por Drácon e Salon permitiram reforçar o poder. Temos A, tirania, não, exatamente. B, instituições democráticas, sim. Drácon e Solon foram políticos gregos que em parte são destacados pelo fato de terem trazido reformas, e essas reformas vieram trazer uma democracia comparativamente ao que acontecia anteriormente. Temos na opção C, oligarquia que significa poder para os poucos. Temos a aristocracia, que é também poder de uma minoria reduzida, em que esse poder passa com hereditariedade, né? Vamos lá. 4. A dinastia Stuart chega ao trono em 1625, é verdade sim, pelo rei Carlos. Esta dinastia era do tipo que? Então temos aí A, parlamentar, temos B, absolutista, temos C, democrática e liberal. Qual é a opção correta? Naturalmente que a opção correta seria a opção B. Era uma dinastia absolutista, em substituição da dinastia anterior, que era uma dinastia Tudor. A dinastia Tudor era mais liberal, era mais parlamentar, mas quando pela última rainha inglesa, não é, morre, sucede uma nova dinastia, que era a Stuart, que vai acabar com o parlamento, introduzindo naturalmente o próprio absolutismo. E dizer que estamos aqui a falar no contexto da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, não é, que vai decorrer no intervalo de 1640 a 1688. 15. A Batalha de Saratoga foi a decisiva na Guerra da Independência dos Estados Unidos. E essa batalha deu-se em a opção A, 1689, não é verdade. A opção B, 1750, também não é verdade. A opção C, 1777. Sim, deu-se justamente nesse período. E depois temos D, 1882. É interessante que, se estamos a falar da Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, é importante a gente colocar aqui algumas cronologias. Dizer que os Estados Unidos declara a sua independência, estou a dizer declara a sua independência a 4 de julho de 1776. Porém, a Inglaterra não vai reconhecer essa independência nesse período, só reconhece essa independência já um pouco mais tarde, 1783. Então, há uma distinção aqui entre declaração e proclamação da independência. Declaração 76, a Inglaterra não reconhece, vai reconhecer em 1783. Dizer que a declaração da independência dá-se justamente já no segundo congresso de Filadélfia, continente
tal. Ok? Vamos lá. 16. Desde a sua fundação até 1946, ano da realização do Congresso de Manchester, o movimento pan-africano realizou vários congressos e conferências. Entretanto, o Congresso de Manchester distinguiu-se dos anteriores pelos fatos. Bem, quando falamos do Congresso de Manchester, é praticamente o quinto congresso, um dos últimos congressos do movimento pan-africano. Esse congresso, em parte, vai se destacar pelo fato de acontecer um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. A participação dos africanos na guerra fez com que a visão fosse acrescida, não é? Os africanos já têm uma visão um pouco focada para a independência de seus países, tanto que para esta conferência vamos registrar a maior participação dos africanos. Esses africanos que participam dessa conferência vão chamar pela independência dos africanos. Esse aqui é um pouco dos valores que essa conferência vai trazer. Termina a guerra, acontece naturalmente na Inglaterra. A Inglaterra é um dos países que vai, em parte, conceder independências aos países africanos, ou às suas colônias, sem precisar de muita luta, não é? Dizer que em relação ao panafricanismo, tivemos o primeiro congresso que acontece a 19 de janeiro de 1919, que vai acontecer praticamente na Europa, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. E esta, em parte, de Manchester, acontece também um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Em relação ao panafricanismo, dizer que o pai do africanismo é William Edward Dubois, mas temos também um outro nome sonante, que é o Marc Messias Graf, não é? Vamos lá avançar um bocadinho, né? Vamos só avançar. 17 a 9 de novembro de 1799, o governo de diretório foi derrubado na França sob o comando de, não é? Portanto, quando falamos de 1799, praticamente estamos a falar do último ano da Revolução Francesa. E o que vai marcar o fim da Revolução Francesa é naturalmente a queda, não é, do Napoleão Bonaparte, não é? Esse indivíduo que é travado pela coligação europeia e principalmente pela Rússia, não é? Na Batalha de Waterloo, em 1815, assim é. Mas aqui temos alguns nomes, a opção correta naturalmente que é A, mas temos aqui alguns outros nomes. Temos a linha B, temos rei Henrique VIII. Rei Henrique VIII é um rei da Inglaterra, está relacionado ao anglicanismo, não é? É um dos que participa na revolução da igreja, né? Protestando contra a igreja católica e introduzindo a igreja anglicana na Inglaterra e através da Inglaterra pelo mundo, o rei Henrique VIII. Mas também temos na opção C o senhor Herodoto, o pai da história, né? O tipo que viajou para o Egito e que foi lá dizer que o Nilo era Deus e que sem o Nilo o Egito não existiria, né? Depois vamos ter também o Martin Luther. Martin Luther, que é pai também do luteranismo, participa também da Revolução Protestante, das guerras contra a Igreja Católica, né? O movimento protestante. Um dos movimentos protestantes aqui há de ser o luteranismo. Então temos dois movimentos protestantes. Temos o luteranismo com Martin Luther, temos o anglicanismo com o rei Henrique VIII e depois teríamos, se calhar, o calvinismo com o João Calvino, né? Vamos lá, 18. Em junho de 1815, Napoleão entra na Bélgica, mas é derrotado por uma coligação anglo-prussiana na Batalha de... Quando nós falamos de anglo-prussiana, estamos a falar da Alemanha atualmente. Anteriormente não era naturalmente a Alemanha, era um conjunto de reinos, e nesses reinos havia lá a Prússia, e essa Prússia vai se organizar contra o senhor Napoleão, não é? Agora, o que a pergunta quer aqui? O acontecimento que marca o início estamos aonde? Em junho de 1915, Napoleão entra na Bélgica, mas é derrotado por uma coligação anglo-prussiana na batalha naturalmente que a batalha foi do Waterloo, não é? É a batalha de Waterloo. Vamos lá, 19. O acontecimento que marca o início da Revolução Francesa, 14 de junho de 1789 foi, naturalmente, que a opção correta é D, a tomada de Bastilha, né? A tomada de Bastilha, que era uma prisão imperial, que era um símbolo de poder para a França, e, portanto, os revolucionários foram invadir e tomaram a Bastilha, e dali iniciava, naturalmente, a Revolução Francesa. Portanto, a Bastilha é, em parte, um dos símbolos da Revolução Francesa, né? E dizer que temos aqui alguns termos, temos A não é a opção correta, C não é a opção correta, na linha C temos a queda do Muro de Berlim.
Quando falamos da queda do muro de Berlim, como devem saber, havia lá um muro que separava, que dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Sendo que a Oriental seria a RDA, né? Que era a Alemanha Democrática, a República. Ok, tá bem. Então, a queda do Muro de Berlim, que acontece em 1989, vai simbolizar praticamente o fim da Guerra Fria. Temos B, o estabelecimento do diretório. Diretório é a terceira fase da Revolução Francesa, né? A fase que vai durar 4 anos. Vai iniciar em 1785 até 1789, que termina a Revolução Francesa. É interessante perceber que a Revolução Francesa teve 3 fases. A primeira fase, a de ser o estabelecimento da Assembleia Nacional, depois vamos ter a segunda, que é a Convenção, e depois vamos ter a terceira e a última, que é o Diretório. Dizer que essas fases todas iniciam em 1799, vão até 1899. Portanto, são 10 anos de duração da Revolução Francesa. As primeiras fases, a primeira e a segunda fase, tiveram duração de 3 anos. A última fase que teve a duração de 3 anos. Já podem calcular, né? Vamos lá, 20. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada pela primeira vez. Naturalmente,